Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à segunda edição do nosso programa aqui no Mundial Telenotícias. A anistia avança no Congresso, mas ainda sofre uma resistência imensa do presidente da Câmara, Hugo Motta, que está só arrumando mais inimigos com essa iniciativa. Na verdade, ele está com a corda no pescoço. Se colocar para andar, pode ter problemas com a justiça. E se não colocar, não será reeleito nunca mais. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Vamos falar também sobre outras coisas bem interessantes, um monte delas, inclusive os Estados Unidos que aumentaram as tarifas para a China de 104%. Eita! Vamos falar sobre tudo isso daqui a pouco, logo depois do recado de nosso apoiador. Fique por aí, até já! Meu nome é Rosângela Narciso, quero deixar aqui o meu relato que eu estou fazendo uso do Articular. Este medicamento, louvo a Deus, porque está fazendo um efeito positivo no meu organismo dentro daquilo que eu desejava. Graças a Deus, estou sendo bem-sucedida com o uso deste medicamento. Olá, Paulo. Que alegria mais uma vez aqui para falarmos desse produto maravilhoso que é o Articular, que você acabou de acompanhar. Mais um depoimento, mais uma história, mais uma pessoa que hoje não sofre com dor. E eu tenho certeza no que eu vou falar aqui agora. Você que está me ouvindo agora vai ser o próximo, vai ser a próxima a contar o seu depoimento, a contar a sua história aqui com a gente, porque o que esse produto vem fazendo na vida das pessoas, gente, é uma maravilha. O Articular, que hoje ele é reconhecido mundialmente, e ele é um produto que consegue acabar com a dor já na primeira semana de uso. Não é exagero, e ele tem essa força, essa eficácia comprovada, por quê? Ele tem uma alta concentração, ele tem uma fórmula nobre, ele tem uma fórmula premium, e essa fórmula premium, ela reúne todas as propriedades, as melhores propriedades que um ortopedista recomenda. Por exemplo, ele tem uma alta concentração de condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2, e o principal desse produto é que ele tem o ácido hialurônico ortopédico. Andrei, para que serve o ácido hialurônico ortopédico? O que ele faz na minha saúde? O que ele faz diretamente na dor? O ácido hialurônico hoje, ele é muito utilizado no caso de preenchimento. A cartilagem foi embora, tá batendo osso com osso, tá causando aquela inflamação que é por causa do atrito ósseo. O ácido hialurônico ele é usado nesse caso. Ele regenera, ele cria uma massa protetora para não bater o osso no outro osso. Isso vai tirar a inflamação, vai tirar a dor e o melhor, vai tratar, vai acabar com o problema, porque só tirar dor não é o suficiente. A gente compra remédio, o remédio vai tirar dor durante 2, 3 horas, o efeito acaba, a dor volta de novo. O que você precisa é de um produto que resolva a raiz do problema, e o Articular que é esse produto, justamente por conta do ácido hialurônico ortopédico. E para quem não sabe, o ácido hialurônico ortopédico ele é encontrado nas clínicas de ortopedia. Quando o ortopedista ele faz a ressonância e descobre que está o desgaste, eles dão 2 opções: ou você faz cirurgia, coloca a prótese, ou você faz o tratamento com ácido hialurônico, as famosas infiltrações, que por sinal são caras demais. É um absurdo de cara uma injeção e também é uma dor, né? Porque é uma injeção invasiva, vai direto no local onde está o desgaste. Então, dói demais. Só quem já aplicou sabe o que eu tô falando. Então, você tomando o Articular, que você vai ter o mesmo resultado. Na verdade, até melhor, porque ele tem mais nutrientes do que a própria injeção. Então, ele vai ser via oral, são 2 cápsulas ao dia, dou preferência para tomar uma de manhãzinha assim que acorda, uma de noite antes de dormir para tirar todo aquele cansaço. Então, você vai ver que na primeira semana, nos primeiros dias, você vai ver uma grande melhora. Você vai trabalhar melhor, vai dormir melhor, vai ter realmente uma qualidade de vida, vai conseguir aproveitar e melhorar a produtividade, né? Porque é complicado trabalhar com dor, acordar com dor, conviver com a dor, não é legal. E se você quer acabar com esse problema definitivamente, você vai ligar agora e aproveitar. Então, gente, você que tá me ouvindo, que tá sofrendo com artrite, artrose, bursite, tendinite, hérnia de disco, bico de papagaio, a famosa LER. Sabe o que é a LER? É a lesão pelo esforço repetitivo. Pessoas que trabalham fazendo o mesmo movimento todos os dias. Então presta sua atenção, você que está nessa situação. Somente para hoje, os 3.000 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, eu vou dar um desconto especial. Desconto de tabela máxima para os 3.000 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora. Telefone no ar, 0800 591 4391. 0800 591 4391.
A ligação ela é 100% gratuita. Esse telefone também tem o WhatsApp, então se você adicionar nos seus contatos e chamar no WhatsApp, você vai ser atendido por um profissional, por uma pessoa que entende do assunto. E também tem o QR Code. Você apontando a câmera do celular aqui para baixo, você tem acesso direto ao WhatsApp, que também não é inteligência artificial e nem robô. São pessoas capacitadas que vão te acompanhar para que você tenha realmente o resultado que você precisa. Não adianta só vender. Tem que acompanhar para ver realmente o seu resultado e com certeza você vai ser o próximo a contar o seu resultado, com certeza aqui com a gente. Então aproveita e ligue agora. 0800 591 4391. 0800 591 4391. E para quem ligar agora, além do desconto, além da entrega super rápida, né, de imediato que a gente fala, vai ganhar de presente 2 pomadas massageadoras, pomada para uso diurno, pomada para uso noturno, que são extremamente importantes para o tratamento. Vai junto também de presente um massageador profissional, e para você ligar agora, vai ganhar também de presente o nosso robô aspirador, que é para te ajudar no serviço de casa, no escritório, para tirar o pó, até bom para quem tem cachorro, né, gato, pet em casa, ajuda bastante na limpeza. Para quem ligar agora, vai receber tudo isso e o pagamento só pro final de maio. Então, gente, a oportunidade, ligue 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo. E já estamos de volta com o nosso programa de análises. Os Correios estão torrando 4 milhões de reais em um show de luxo, enquanto o plano de saúde dos servidores foi cortado e o rombo explodiu. A crise é real, mas o show não para, o espetáculo não pode parar. Não é isso? Afundados em um déficit bilionário, os Correios acharam por bem investir 4 milhões de reais como patrocinador master da nova turnê de Gilberto Gil, que estreou no fim de março com ingressos que chegam a incríveis e absurdos R$ 1.530. Mais do que o salário mínimo em vigor de R$ 1.518. Que legal, né? Se o show é patrocinado com dinheiro público, o ingresso deveria ser de graça para o povo, que já pagou caro. Enquanto isso, dentro da empresa, o clima é de colapso total. Servidores enfrentam cortes, atrasos e o desmonte silencioso de direitos básicos. O plano de saúde foi parcialmente descredenciado, com atendimentos suspensos por falta de repasse de recursos. Transportadores estão sem receber. E a revolta, claro, só cresce. Segundo os próprios Correios, o prejuízo da estatal já soma 2,2 bilhões de reais só em 2025. Mas a diretoria decidiu ignorar o buraco nas contas e apostar na velha fórmula da maquiagem institucional, marketing cultural. E qual é a justificativa oficial? Reposicionar a marca, como se estampar o nome da estatal ao lado de Rolex, por exemplo, fosse resolver a imagem de abandono. A fachada reluz, mas por dentro a estrutura apodrece. Para os servidores, o tal reposicionamento soa mais como deboche institucional. Em vez de cuidar de quem sustenta a empresa de pé, os Correios preferem se exibir nos holofotes da elite cultural, promovendo shows com ingressos inalcançáveis para a população que a estatal deveria servir. O pobre paga, mas não assiste, disse um funcionário, resumindo a ironia trágica da situação. Enquanto milhões vão para patrocínio, o plano de saúde dos servidores está em colapso. Sem repasse, clínicas e hospitais descredenciam o convênio. A estatal diz que está em tratativas, mas na prática o trabalhador segue doente e sem atendimento. E não para por aí. Transportadoras e fornecedores estão com pagamentos atrasados também, empurrando a empresa para uma possível greve nacional. O clima interno é de revolta, insegurança e indignação. E mais, olha só que coisa interessante. O funcionário do Correio deveria assistir o show de graça, né? Mas tem que pagar. Conosco hoje o professor Alfredo Bessoff. Seja muito bem-vindo, Alfredo. Você acha justo o povo bancar através de recursos do Correio
um show de luxo e não poder assistir, Alfredo? Seja bem-vindo. Bom, saudações, um grande abraço, um abraço aos nossos net espectadores. Na verdade, é a crônica de uma morte anunciada. Os Correios pararam no tempo. Os Correios são do tempo no qual as pessoas, e eu sou um antigo usuário dos Correios, que teve caixa postal em Porto Alegre, em Candelária, Florianópolis, Brasília. Eu sempre tive caixa postal porque era confiável confiar nos Correios. Mas isso hoje acabou. Hoje você não tem mais essa possibilidade. De todas essas tragédias que você colocou, Paulo, tem mais. Você tem a questão da recomposição do Postales. Os funcionários dos Correios já pagam mensalmente um valor exorbitante de até 30% de seus salários para recomposição do fundo atuarial, Paulo. Olha só a situação que esses caras vivem. Eles vivem uma situação de verdadeira penúria e indigência, mas continuam sendo fiéis eleitores do Nine Fingers. Então nós temos uma realidade, os Correios têm um péssimo serviço. Se você contrata um serviço privado, ele entrega a tua encomenda no final de semana. Os Correios, dependendo a loja, nem nos sábados funciona. É de segunda a sexta, no horário que eles quiserem. Eu não estou fazendo propaganda aqui de transportadora, mas se você contrata essas transportadoras, o teu produto vai chegar, Paulo, a qualquer momento. Pode ser sábado, pode ser domingo, não interessa. Então você tem essa questão, você tem essa defasagem real dos Correios em relação às tecnologias usadas. Olha, é simplesmente assustador perceber que os Correios continuam se valendo de uma coisa chamada selos e tudo mais. O dinheiro gasto com o Gilberto Gil é apenas um tapa a mais na cara do povo brasileiro e na cara dos funcionários dos Correios. Você tem outro detalhe, Paulo. Eles não estão recolhendo o FGTS. Tem mais isso. A cota dos Correios, que é o 8,5% que toda empresa precisa recolher para os seus funcionários, não está sendo recolhida, e só é recolhido quando você é demitido. Se uma pessoa é demitida, eles vão lá e fazem um depósito individual daquela pessoa, e a pessoa saca o seu FGTS. Ou seja, eles estão alimentando uma bola de neve, Paulo, tão violenta, tão insana, que a gente fica pensando, tendo a ideia de que eles querem quebrar totalmente os Correios para repassar praticamente como massa falida para alguma empresa comandada pelo Partido Comunista Chinês. Não tem outra razão, Paulo. Os prédios dos Correios pelo Brasil todo, que não pagam IPTU nos municípios. Então, se você for olhar, o que nós temos, o churrasqueiro do Lula está botando os Correios na brasa. Olha só que coisa interessante, né? Você fala assim e a gente acaba ficando com uma impressão de que os caras vão limpar tudo, né? Limpar tudo que tem ali dos funcionários, né? Você vê, o Postales já tinha dado problema no passado, volta a dar problema agora, e daqui a pouco, quando os funcionários do Correio começarem a fazer greve, vai ter gente aí da direção do partido dizendo, tá vendo aí? É gente bolsonarista trabalhando contra o governo, querendo destruir o governo, não acredita no crescimento do governo. Mas quem está lá no Correio, quem precisa de plano de saúde, quem precisa trabalhar e receber o seu salário, para quem está investindo na previdência privada, nos seus fundos de pensão, esses estão sentindo na pele, estão sentindo na carne. E mesmo assim, ainda existem aqueles, Alfredo, que dizem que tudo isso é uma bobagem, que o governo está certo, que está tudo correto, que está indo tudo a mil maravilhas. Gente de dentro do próprio do Correio, você acredita nisso? Eu acredito e vou passar uma informação que eu tive agora, no começo da tarde, lá em Brasília.
um casal foi mandar documentos de Brasília para o interior do Rio Grande do Sul. Perguntaram para o atendente dos Correios: em quanto tempo está prevista a chegada? Aí a pessoa virou o seguinte: se a senhora estiver com muita pressa, manda por uma outra empresa que a gente não sabe quando essa carta com esses documentos chegará. Esse é o estágio. Eles precisam destruir completamente o conceito de eficácia e eficiência que sempre foi uma marca dos Correios. Os Correios, Paulo, e eu sou do interior do Rio Grande do Sul, então eu sei, os Correios sempre foram serviços confiáveis. Hoje você não tem mais essa confiabilidade nos Correios. A rastreabilidade das encomendas, sabe-se lá como acontece. Então me parece, Paulo, que os Correios que deram lucro, que tiveram altas margens de lucros durante o governo do Bolsonaro, agora se transformaram num saco sem fundo. Daqui um pouco, eles vão começar a vender móveis, vão vender equipamentos, porque o sucateamento dos Correios é um sucateamento estrutural e institucional. Eles precisam, Paulo, sucatear os Correios nestes dois níveis. Eles não podem apenas destruir os Correios. Eles têm que quebrar os Correios. E como ficará a situação daqueles que contribuíram, como você falou, com a previdência privada, aqueles que investiram no Postales, com a garantia de uma aposentadoria um pouco digna, pelo menos? Vão ficar na mão. Vão ficar sem nenhum tipo de assistência. Paulo, veja bem, nós estamos falando de um segmento da sociedade que é um segmento para o corpo funcional de baixa escolaridade. O carteiro sempre foi uma alternativa para as pessoas. Mas agora, e no futuro? O que espera o futuro para essas pessoas? Eu tenho preocupação, Paulo. Eu não quero o Brasil quebrando, Paulo. Eu sempre faço questão de dizer isso. Eu não sou adepto da tese de quanto pior, melhor. Me desculpe, não consigo ser adepto dessa tese, porque eu também estou nesse avião, e se esse avião embicar e se espatifar contra qualquer montanha, eu estarei dentro desse avião também. Mas infelizmente as coisas às vezes têm que acontecer para que tudo se melhore depois, né? Vou te dar um exemplo. Para você ir para cima, você tem que agachar para se impulsionar, né? Você dá um pulo para ir mais alto do que aquilo que você naturalmente alcança. Então você reduz, você regride, para depois você subir. Vamos ver como é que vai ficar, né? Só não podem dizer que a culpa era do governo anterior. Isso não podem, né? Mas, Alfredo, tenho medo. Tenho medo, Paulo, do que vem. Vamos ver, né? A gente está aí acompanhando, né? Daqui a pouco a gente vai falar da denúncia que o pastor Silas Malafaia fez com relação ao presidente da Câmara, Hugo Mota. Ele foi bem duro, viu, Alfredo? Foi bem duro. Nós vamos ver o vídeo que ele gravou, a denúncia que ele fez agora no finalzinho da tarde. Mas a gente vai mostrar daqui a pouco, depois do recado de nosso outro apoiador. É bem rapidinho. Até já. Você sofre com queda de cabelo? Seus fios estão fracos, sem vida e sem volume? Chegou a solução definitiva para transformar a saúde dos seus cabelos. O tônico capilar Hairvic. Com uma fórmula exclusiva e cientificamente comprovada, Hairvic age diretamente no couro cabeludo, fortalecendo os fios, reduzindo a queda e estimulando o crescimento capilar. Seus ingredientes naturais, como aloe vera, cavalinha, castanha da Índia e quilaia, nutrem profundamente e restauram a vitalidade do seu cabelo.
E agora elevamos a nossa fórmula a um patamar ainda mais superior. Com o poder das plantas amazônicas e ingredientes importados, Hervik oferece uma solução natural e altamente eficaz, superando padrões do mercado. E agora preste atenção, porque temos uma promoção exclusiva para você. Nos próximos 10 minutos, as 50 primeiras pessoas que ligarem para 0800 020 17 26 e adquirirem o tônico capilar Hervik vão garantir até 50% de desconto e ainda ganhar um smartwatch de presente. Isso mesmo, você cuida do seu cabelo e ainda leva um smartwatch para acompanhar sua saúde e bem-estar. Não perca tempo, ligue agora 0800 020 17 26 e aproveite essa oferta incrível. Mas corra, porque essa promoção é exclusiva para as primeiras 50 ligações. Ligue agora para 0800 020 17 26. Além disso, a linha Hervik Suite conta com a exclusiva neurofragrância, cientificamente comprovada para ativar regiões do cérebro que combatem o estresse, proporcionando uma experiência de bem-estar enquanto você cuida dos seus cabelos. Estudos comprovam que 85% das pessoas percebem crescimento acelerado dos fios, 95% notam uma drástica redução na queda capilar e 85% relatam equilíbrio da oleosidade. Isso significa cabelos mais fortes, volumosos e saudáveis. Hervik foi desenvolvido com nanotecnologia para garantir a absorção profunda dos nutrientes, ativando os bulbos capilares e promovendo um crescimento mais rápido e eficaz. E o melhor, é um produto fácil de usar. Basta aplicar no couro cabeludo de 2 a 3 vezes ao dia, massagear levemente por alguns segundos e pronto. O tratamento está feito. E para potencializar seus resultados, combine o Hervik com o shampoo 2 em 1 da mesma linha. Ele limpa profundamente, hidrata e equilibra a oleosidade do couro cabeludo, deixando os fios mais soltos e saudáveis. Possui uma textura leve e refrescante, removendo o excesso de oleosidade sem ressecar os fios. Além disso, promove um brilho notável e melhora significativamente o aspecto geral dos cabelos. Uma combinação perfeita para um cabelo incrível. E agora preste atenção, porque temos uma promoção exclusiva para você. Nos próximos 10 minutos, as 50 primeiras pessoas que ligarem para 0800 020 17 26 e adquirirem o tônico capilar Hervik vão garantir até 50% de desconto e ainda ganhar um smartwatch de presente. Isso mesmo! Você cuida do seu cabelo e ainda leva um smartwatch para acompanhar sua saúde e bem-estar. Não perca tempo, ligue agora 0800 020 17 26 e aproveite essa oferta incrível. Mas corra, porque essa promoção é exclusiva para as primeiras 50 ligações. Ligue agora para 0800 020 17 26 e aproveite. Cabelos mais fortes, volumosos e saudáveis esperam por você. E já estamos de volta para mais um segmento. O presidente da Câmara Federal, Hugo Mota, dos Republicanos da Paraíba, resolveu se manifestar sobre o evento de domingo na Avenida Paulista, mas fez questão de contornar a palavra anistia como se fosse uma armadilha semântica. Disse que é preciso sensibilidade para corrigir exageros. Um eufemismo mal disfarçado para aliviar a barra de quem foi condenado pelos atos de 8 de janeiro. Tradução: ele quer o benefício, mas sem assumir o ônus. Mota tenta posar de moderador equilibrado no meio da guerra fria entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Mas o seu discurso genérico soa mais como covardia estratégica do que como liderança. Enquanto as ruas rugem e as redes pressionam, ele aposta em frases mornas e apelos por responsabilidade. A exemplo daquele que era o presidente do Senado até um tempo atrás. Mas Mota disse o seguinte, abre aspas, acho que essa sensibilidade é necessária, toca a todos nós, mas não podemos, com isso, aumentar uma crise institucional que já está posta. Não contem com este presidente para aumentar a crise entre os poderes. Fecha aspas. Que absurdo isso, hein? O cara está se aniquilando, dando adeus à vida pública, se continuar agindo deste jeito. Nos bastidores, o PL de Jair Bolsonaro pressiona por uma votação urgente da anistia, mas o Centrão está rachado. Muitos líderes se recusaram a assinar o pedido de urgência, jogando o projeto para o limbo da pauta.
Enquanto isso, Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, insiste que o Centrão apoia a anistia, sem combinar com os outros líderes. E o que vemos agora? Deputados irritadíssimos. Clima de traição e uma base desconfiada. O pastor Silas Malafaia subiu no palanque na Avenida Paulista e apontou o dedo diretamente para Hugo Mota, chamando-o de responsável pelo recuo da Câmara. Um ataque público, sem filtro, com plateia, e que expôs o tamanho da crise dentro da base aliada. Nesta terça-feira, o pastor fez uma nova crítica a Hugo Mota. Veja. Povo abençoado do Brasil, eu vou fazer uma denúncia gravíssima contra o presidente da Câmara, Hugo Mota. Por favor, espalhem esse vídeo o maior número possível de vezes. Mas antes, preste atenção. Ele falou que é contra a urgência do projeto da anistia porque isso tensiona os poderes da República. Mentiroso. O projeto da anistia pertence ao Congresso Nacional, não pertence ao STF, nem a Lula e seu governo. Ele está enganando o povo brasileiro. Agora vem a denúncia gravíssima. Preste atenção a isso, gente, ao absurdo. Hugo Mota acaba de pautar a urgência de 4 projetos do Judiciário sem a assinatura dos líderes e que não tinha pedido de urgência. Não passou pelas comissões, eu repito, ele acaba de pautar 4 projetos de interesse do Judiciário com urgência que não tem a assinatura dos líderes. E eu provo. PL 769/2024, PL 4303/2024, PL 1/2025, PL 2/2025. Quero deixar claro que eu não sou contra os projetos do Judiciário, mas esse jogo sujo, vergonhoso e injusto, projetos que não têm urgência, ele está pautando. Ele está a serviço de Alexandre de Moraes e de Lula, que são contra a anistia. E também ele está pautando os projetos do Judiciário porque tem investigação da Polícia Federal contra ele e o pai dele. Ele quer se proteger. Povo brasileiro, envie e-mails para os deputados, anistia já. Senhores deputados, isso clama ao céu. Se tivermos 257 assinaturas de deputados, ele é obrigado a pautar a urgência do projeto. Nós vamos mostrar ao Brasil os deputados que assinaram o pedido de urgência do projeto de anistia, os que não assinaram, os líderes contra e os líderes a favor. Minha gente, para pensar, não é a mãe de Hugo Mota, nem a mulher, nem filhas, nem a família dele. São patriotas, idosos avós, mulheres novas, homens novos, trabalhadores, mães de família, presos com penas altíssimas, de uma farsa, de um pseudo-golpe que não passou de uma baderna. Isso é uma vergonha o que o Hugo Mota está fazendo. Senhores deputados, os senhores não podem se omitir. E eu tenho certeza que o honrado povo paraibano vai dar uma resposta a Hugo Mota nas eleições de 2026. Que vergonha nós estamos assistindo, não é possível. Deus tenha misericórdia do Brasil, abençoe você e sua família. Eita nós, hein, Alfredo Bessoff? Tá vendo aí o que dissemos aqui em nossos programas anteriores a respeito da votação de Hugo Mota lá atrás? Nós chamamos a atenção para esse risco de traição, que com certos políticos não se faz acordos. E agora adianta chorar pelo leite derramado? Bom, meu caríssimo Paulo, sejamos francos. Tem certos momentos que as pessoas se enganam propositalmente. Eu falo isso tanto em relação ao Alcolumbre quanto ao Mota. Olhando a vida pregressa deles, a história política dele, os envolvimentos políticos dele e do Alcolumbre, estava mais do que na cara de que eles jamais cumpririam com o acordado. Ora, é uma situação muito simples. Além disso que o pastor Silas colocou, existe um outro fator muito importante, Paulo, que eu quero destacar. Há uma decisão do STF de diminuir o tamanho das bancadas no Congresso Nacional. Não haverá alteração no número
de deputados, mas o que a decisão do STF foi fazer uma readequação por conta da nova realidade populacional de cada estado. Essa é a decisão do STF. Mas o Hugo Mota quer o respaldo do STF com uma coisa muito pior, que é aumentar o número de parlamentares a serem eleitos. Portanto, essa aliança ela é muito importante. Eu, inclusive, já sugeri, e vou dizer de novo, Paulo, eu sugeri uma coisa muito simples. Meus amigos, pessoal da Paraíba, reúnam 100, 50, 100, 200 pessoas e vão para a porta da prefeitura lá de Patos e façam uma manifestação anistia já, para ver se através do constrangimento haja como sensibilizar o Hugo Mota para pautar esse assunto. Ele por si só, ele tem muitas razões para não aceitar pautar esse assunto. Todos nós sabíamos disso. Teve um jantar, teve a viagem lá para o Japão e o Vietnã, teve a visita de ministros do STF lá no Congresso Nacional semana passada, teve a visita da PF na porta da prefeitura lá de Patos. Portanto, o Hugo Mota hoje vive a seguinte situação: ele terá o fim do ostracismo, é a minha opinião. Acredito piamente que ele vai tentar um socorro tipo uma vaga no TCU da vida, que haverá 2 vagas nos próximos meses no TCU. Ele pode estar bancando esse jogo para buscar uma vaga no Tribunal de Contas da União. Ele é um cara novo, imagina que ele vai ficar dos 36, 37 anos até os 75 anos com um cargo vitalício no TCU. Eu só posso ver dessa forma, porque eleitoralmente ele não tem sobrevida. Se o Eduardo Cunha não teve sobrevida, mesmo aprovando o pedido de impeachment, de CPI impeachment da Dilma, imagina o que vai esperar para o Hugo Mota. Um processo muito importante que todos nós temos que prestar atenção, Paulo, é pressionar os parlamentares. O Partido Republicanos tem um governador muito próximo do Bolsonaro, que é o Tarcísio. O Republicanos tem um senador, pero no mucho, também. O Republicanos tem uma bancada que foi eleita usando o nome do Bolsonaro. Então cabe à sociedade, Paulo, entender que nesse jogo perverso que nós estamos vivendo, o Hugo Mota está usando as pessoas com desdém, descaso e querendo pousar de estadista. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não vou me meter numa dividida dessas. Sabe por quê? Porque eu não posso olhar. Eu estou acima dessa discussão. Pelo amor de Deus. São centenas e centenas de vidas destruídas. São pessoas que estão se encaminhando para processos de suicídio, Paulo. E a pessoa vem usar esse tipo de argumento. Me desculpe, Paulo, eu não sei se o uso excessivo de brilhantina ou glostora que ele usa no cabelo... Gumex. Eu não sei nem o que ele usa, mas eu percebo que aquilo parece que entrou pelos... Espada de babosa, né? Então aquelas espadas de São Jorge, quando você quebra... eu acho que ele usa até graxa de sapato para dar um brilho mais preto no cabelo, mas é lamentável, Paulo, que a gente esteja vendo o Congresso Nacional, as duas casas sendo presididas por figuras tão distantes da realidade nacional como o Davi Alcolumbre. Imagina, ele tem alguém que tem poucos milhares de votos com o poder de decidir sobre o anseio de milhões de brasileiros. É assustador, Paulo. É desse jeito, né? Mas nós avisamos aqui. Né? Por quê? Porque o nosso papel aqui, né, e de muitos outros canais, né, que se prestam a falar da verdade, é isso aí.
mostrar as coisas como elas são, doa a quem doer. E nós mostramos, né, tanto a posse de Alcolumbre quanto de Hugo Motta, houve acordos, Alfredo. As pessoas acreditavam, né, os políticos ali do PL acreditavam, né, em algum resultado positivo. E agora o que a gente está vendo? Está vendo o pessoal do PL batendo cabeça aí, suando, mas suando mesmo, para conseguir alguma coisa de Hugo Motta, né? Foi para isso que essa turma votou e chegou em um acordo para colocá-lo como presidente da Câmara? Ou está acontecendo justamente aquilo que a gente falou? Olha, o cara hoje, para ser eleito, aceita qualquer coisa, mas depois de eleito, acabou. É muito difícil de você confiar num cara assim, né? Ainda mais com a trajetória pregressa desses dois que estão no comando do Congresso. É ou não é, Alfredo? Nós temos que aprender a votar. Sejamos francos, nós muitas vezes votamos apenas e tão somente com o fígado. Mas nós temos que entender que nós temos que prestar atenção desde já naqueles que serão candidatos em 2026. Claro que todos nós estamos chateados, amargurados, angustiados com o que aconteceu, mas nós temos que entender que eles não serão eternos. É isso que eu quero que as pessoas entendam. Eu falo para vocês, nós não podemos continuar acreditando que esses caras conseguirão suplantar e matar a nossa esperança. Foi um tapa na cara muito forte, mas fica aqui o lembrete, nós temos ainda a palavra final. E a palavra final sempre será do povo. Acredite, eu acredito que a palavra final é do povo. Tomara, tomara. Fica por aí, Alfredo, que a gente tem mais um recadinho do nosso apoiador, é bem rapidinho, e eles são muito importantes para nós e você sabe disso. Até já. Olá, Paulo. E para você que está assistindo agora, vamos falar de saúde. Está sem energia? Sente cansaço constante? Estresse? A produtividade caiu? Sua imunidade está tão baixa que um simples resfriado já te derruba? Sente formigamento no corpo? Fadiga muscular? Desconforto abdominal? Você notou que seu peso muda sem explicação? Seu cabelo está fraco, sem brilho? Aquela dor de cabeça que não vai embora ou uma enxaqueca crônica? Esses sintomas podem estar ligados à saúde intestinal, à baixa imunidade, à má circulação ou à ausência de vitaminas, proteínas e minerais indispensáveis para o corpo. Se você se identificou, conheça o Biogama Supra, um suplemento de alta performance feito com bio e nanotecnologia. Ele contém MSM, o famoso enxofre orgânico, um mineral poderoso para a sua saúde. Regula o sistema nervoso central, regula a circulação sanguínea, restaura e equilibra a flora intestinal, combatendo inflamações, regula a produção hormonal, aliviando os sintomas da menopausa e TPM, auxilia a produção de enzimas nas glândulas do corpo, aumentando a resistência a doenças, auxilia a produção de colágeno e queratina, fortalece cabelos e unhas, restaura a saúde da pele, combate rugas, acne, micose, eczema e mais. Equilibra o metabolismo, regulando o peso de acordo com a sua estatura. Alivia dores de cabeça e enxaquecas crônicas. Aumenta a imunidade e prepara você para enfrentar os desafios do dia a dia com mais energia e disposição. E hoje temos uma promoção exclusiva para quem acompanha o Mundial Telenotícias. Ligue agora, 0800 777 0007 ou mande uma mensagem para o WhatsApp 11 96766 9963. Aproveite o desconto de 60% no kit Biogama Supra e ainda ganha um lindo smartwatch. Não perca essa chance. Ligue 0800 777 0007 ou acesse pelo QR Code na tela. Nossa equipe está pronta para lhe atender.
Biogama Supra. Regula o sistema nervoso central, regula a circulação sanguínea, restaura e equilibra a flora intestinal, combatendo inflamações. Regula a produção hormonal, aliviando os sintomas da menopausa e TPM. Auxilia a produção de enzimas nas glândulas do corpo, aumentando a resistência a doenças. Auxilia a produção de colágeno e queratina. Fortalece cabelos e unhas. Restaura a saúde da pele. Combate rugas, acne, micose, eczema e mais. Equilibra o metabolismo, regulando o peso de acordo com a sua estatura. Alivia dores de cabeça e enxaquecas crônicas. Aumenta a imunidade e prepara você para enfrentar os desafios do dia a dia com mais energia e disposição. Experimente o Biogama Supra e descubra o poder que a natureza e a ciência têm a oferecer para a sua saúde. Invista no seu bem-estar e sinta a diferença. Não perca a chance de transformar sua vida. E aproveite essa oferta incrível. Biogama Supra, um suplemento de alta performance. E aconteceu de novo. Isso já não é mais nenhuma novidade, eu sei, mas ministros do governo Lula envolvidos em escândalos de corrupção e desvio de recursos públicos acontece de montão. Só que agora a blindagem política começa a ruir. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, do União Brasil do Maranhão, sempre ele, virou alvo direto da Procuradoria-Geral da República, PGR, que apresentou ao STF uma denúncia explosiva nesta terça-feira, dia 8. Caso o Supremo aceite a acusação, o deputado licenciado e integrante do governo Lula pode virar réu por uma lista que parece saída de roteiro de série criminal: organização criminosa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e fraude à licitação. Eita, nós, menino Juscelino! Até parece que foi o currículum vitae que ele apresentou para fazer parte do governo. A denúncia tem como base uma investigação da Polícia Federal que identificou o desvio de pelo menos R$836 mil em recursos públicos. O dinheiro deveria ser usado para obras de pavimentação em Vitorino Freire, lá no Maranhão. Mas a cidade tem um detalhe bem incômodo. É comandada por Luana Rezende, irmã do ministro Juscelino. Segundo a PF, as obras beneficiaram diretamente as propriedades da família de Juscelino e foram executadas por empresas com ligações com Eduardo DP, um velho conhecido nos bastidores de contratos públicos. Ele é apontado como chefe de um esquema com fachada de empreiteira e sócio oculto em contratos milionários com o poder público. A Polícia Federal também encontrou mensagens no celular de Eduardo DP que colocam Juscelino no centro da engrenagem. Nada de mal entendido, nem erro técnico. O ministro não aparece como coadjuvante, mas como peça-chave da operação, segundo a Polícia Federal. As verbas desviadas saíram da Codevasf, estatal, que se tornou símbolo da farra com dinheiro público via emendas parlamentares, um rastro de corrupção que conecta política, orçamento secreto e apadrinhamento institucional. Agora com um ministro de Estado bem no centro. O caso escancara a contradição dentro do governo. Enquanto Lula fala em reconstrução institucional, mantém na equipe um ministro denunciado por montar um esquema com verba pública para asfaltar o próprio quintal. Alfredo Bessoff, isso me lembra a primeira reunião ministerial do presidente Lula nesse terceiro mandato. Lembra? Ele disse em alto e bom som que quem estivesse envolvido em qualquer denúncia de corrupção seria convidado a sair do governo. Mas não aconteceu com nenhum ministro, né? Juscelino Filho tem aparecido de montão nessas investigações e Lula insiste em mantê-lo no governo. Por que será, hein, Alfredo, na sua opinião?
Bom, primeiro, lembremos-nos sempre, os iguais se atraem. Essa é a primeira questão. Segundo, se o Lula tivesse levado aquela frase a sério, a reunião teria terminado sem ninguém. A reunião teria encerrado assim. Eu quero dizer para vocês que essa situação já está repercutindo aqui na Europa, Paulo. Jornais, olha aqui, eu estou lendo agora aqui o jornal Observador.pt. Ministro das Comunicações do Brasil indiciado por corrupção. O mundo todo sabe que o governo Lula é sinônimo de corrupção, trambicagem e falcatrua. Para você fazer parte do governo Lula, você não precisa ter competência, você precisa ter uma capivara, você não precisa ter currículo, você precisa ter rabo preso. Mas por que o Lula não demite? Bom, em primeiro lugar, que ele é do Maranhão, não nos esqueçamos. E isso tem uma relação muito importante, essa é a primeira questão. Segundo, o Lula precisa desses votos do União Brasil. Tem também o caso do Sabino, que está aí, o ministro do Turismo, que está toda hora aí enfatizando que tem que ser aliado do Lula. Na verdade, eu quero ter muito cuidado com essa expressão, mas o que eu percebo, Paulo, é que no frigir dos ovos, nós não temos um governo, nós temos uma confraria. Essa é a verdade. E não é exatamente uma confraria de pessoas do bem. Não é exatamente uma confraria de pessoas comprometidas com a lisura e com a honestidade. Dentro desse mar, olhando essa equipe do governo Lula, eu digo para vocês, o Juscelino está no governo certo. Ele só pode ser ministro num governo desse padrão. Olhem todos os ministros. Não tem nenhum ministro que você diga assim, pô, esse cara aí prima pela honestidade, prima pela lisura. Eles apenas se merecem. E eu aprendi a desmentir. Antigamente tinha a tese que os opostos se atraem. Não, são os iguais que se atraem. Essa é a minha reinvenção desse velho mantra. Porque eu vejo que no governo do Lula, todos são iguais ao Lula. Com as mesmas posturas, com a mesma conduta, com a incapacidade, Paulo, de distinguir o que é público e o que é particular. Poderia dizer assim, Juscelino, esse menino que desde a infância vive a trocar o que é público com o que é particular. É um menino Juscelino. E toda a sujeira cheira mal, né, Alfredo? Cheira mal, né? Apodrece e aquele cheiro me incomoda. Então, para a gente se livrar desse cheiro ruim, a gente só tem que chegar com um cheiro muito bom. É bom quando Gostei! Gostei dessa escada, Paulo. Genial, pô! É o Etê, né? Se você quer cheirar bem em todas as situações, quer chegar num lugar e ser elogiado, que cheiro bom, que cheiro é esse? O cheiro é o Etê, Uma Noite em Sevilha. Aqui você esquece de tudo, de toda essa sujeira que você tem visto e sentido no ar durante todo esse tempo. Etê, Uma Noite em Sevilha, é um perfume unissex, pode ser dado de presente para o namorado, namorada, marido, esposa, né, para quem você quiser. E é um perfume que vem em 50 ml, Alfredo. É um excelente presente para qualquer ocasião. Aí você me pergunta, mas é um perfume para ser usado à noite ou de dia? A qualquer hora. Quando você colocar, você vai ver. E ele dura pra caramba. E o precinho tá bom, hein? Muito bom, viu, Alfredo? É só acessar aí o site etielojavirtual.com ou o QR Code ali do lado e ter todas as informações. Mas ande logo, porque tá acabando. Mas isso aqui tá muito bom. Valeu! E agora olha só, Alfredo, o confronto entre as duas maiores potências do mundo acaba de subir mais um degrau perigoso. A Casa Branca confirmou nesta terça-feira, dia 8, que vai aplicar uma tarifa extra de 50% sobre todos os produtos chineses, valor que se soma aos já 54% de impostos anteriormente
aplicados por Donald Trump, totalizando agora incríveis 104% de tributação. A medida entra em vigor já nesta quarta-feira com um objetivo bem claro: sufocar economicamente a China. Mais do que uma decisão econômica, é um lance de xadrez com impacto geopolítico direto. A resposta chinesa veio com aqueles 54%, ou melhor, antes era 34%, veio rápida e contundente. Pequim anunciou uma retaliação de 34%, disparando mais um tiro na já combalida ponte diplomática entre os dois países. E não parou por aí. Na madrugada desta terça-feira, o Ministério do Comércio da China foi direto: lutaremos até o fim se Donald Trump continuar com novas tarifas. Balela, né, Alfredo? Balela. Porque como é que a China vai conseguir sustentar os seus quase 2 bilhões de habitantes sem a participação dos Estados Unidos na sua balança comercial? Como? Bom, Paulo, eu estou vendo aqui uma repetição de um episódio que coincidiu com o final da União da República Socialista Soviética. Vocês lembram quando o Reagan foi para a queda de braço e quebrou economicamente a então União Soviética. Agora eu estava lendo, eu acompanho todos os dias, Paulo, modéstia à parte, em torno de 100 sites de notícias. Porque eu vivo de informação e principalmente em relação à realidade fora da América Latina, fora das Américas. Meu foco está muito mais voltado para a questão da Europa, Oriente Médio e a Ásia. E olha a notícia de um jornal que não é o Global Times, que é o jornal oficial do Partido Comunista Chinês, mas que é um jornal, digamos, paralelo, que chama-se South China Morning Post, scmp.com. Estou fazendo uma propaganda de graça. E sabe o que eles alegaram depois dessa questão da sobretaxa? Olha o título da matéria: o sistema político da China pode dar-lhe uma vantagem na guerra comercial com Trump. Ou seja, o fato da China não ter mídia, não ter sistema judiciário, não ter liberdade e ter apenas um partido pode ser uma vantagem competitiva. O que eu quero dizer com isso e o que os chineses estão tentando dizer? Que agora eles podem manipular a informação internamente sem dó nem piedade. Tanto assim, para quem não sabe, o Twitter não funciona na China. O WhatsApp não funciona na China. O próprio TikTok, que é disponibilizado para os chineses, é um outro TikTok em relação ao TikTok que nós outros usamos. É um TikTok totalmente diferente. É um TikTok, inclusive, com faixas etárias muito sérias de acesso. O TikTok para as crianças tem uma outra pegada muito mais cultural em relação à China. Então, a China agora começa a dizer que a vantagem dela ser uma ditadura será fundamental para enfrentar essa cruzada do Trump. Paulo, eu vou dizer uma coisa bem sincera para você: eu não tenho vergonha nenhuma em reconhecer os meus limites. Não conheço de economia, sou um profundo curioso, eu gosto de ver a briga. E vou dizer uma coisa para ti, Paulo. Nessa briga aí, só me lembra o que o Trump fez com Gorbachev. O que o Reagan fez com Gorbachev. Blefou com aquela história da proteção estelar que ele estava querendo, que agora o Trump vai retomar. O Gorbachev entrou na guerra e ficou sem dinheiro para bancar isso. Portanto, essa guerra aí é uma guerra entre gigantes e cá entre nós uma visão que eu tenho: o Trump está reescrevendo a ordem mundial. A ordem mundial que foi estruturada com o dinheiro do contribuinte americano, Paulo, depois do final da Segunda Guerra Mundial, essa ordem vai ser totalmente reconstruída, porque cabe lembrar que tanto o Plano Marshall e outras propostas, a política do bem-estar, essa sociedade do bem-estar social que alguns países europeus implementaram, isso foi feito com dinheiro norte-americano, do contribuinte norte-americano. E saiu uma pesquisa publicada ontem, segunda-feira, no Daily Mail, colocando que o Trump tem 51% de aprovação.
do povo norte-americano. Então, Paulo, é uma hora muito interessante da gente começar a fugir um pouco do noticiário de New York Times, da Globo e de outras velhas mídias, para começarmos a olhar outras fontes de informação. Temos bons jornais e temos bons jornalistas nos Estados Unidos mostrando claramente que não acreditem nessa esparrela de que o Trump está com viés de baixa. Não. O povo americano está se dando conta, inclusive um dos maiores inimigos públicos do Trump, e você deve já ter acompanhado porque você conhece inglês, o Bill Maher, que é um humorista e tudo mais, ele é um adversário ferrenho do Trump. E ele colocou ontem uma questão que eu fiquei observando. As pessoas perguntam por que o Trump consegue cativar os americanos? Porque os americanos veem no Trump aquilo que os brasileiros veem no Bolsonaro. Sinceridade, objetividade. Os americanos, a exemplo de nós outros, os brasileiros, nós não aguentamos mais o cinismo de ter que conviver com a hipocrisia no olhar de um Hugo Motta, de um Davi Alcolumbre. Então, Paulo, essa nova etapa da guerra, pessoal, prestem atenção, não acreditem naquilo que a mídia está colocando. São ajustes necessários para que a América volte a funcionar. Claro, é todos contra o Trump, mas isso aí tem um prazo de validade. Não acredito que a China tenha condições de fazer e de manter esse enfrentamento, como lá atrás o Gorbachev não teve condições de manter o enfrentamento com o Ronald Reagan. O que faz a economia do mundo girar são esses gigantes, que muitos deles são americanos e que vão produzir na China para exploração, como já dissemos aqui, da mão de obra comunista asiática barata. É uma exploração, os caras vão para lá para ganhar dinheiro. Se o Trump sobe aqui, ele vai conseguir duas coisas aí, né? Vai matar dois coelhos com uma cajadada só. O cara faz com que as empresas, os chineses, subam também as tarifas e criem restrições para as empresas americanas. Os americanos que estão lá terão que sair, como a Apple, Meta e tantos outros terão que sair e voltar para os Estados Unidos. O que tem de errado nisso? Apenas uma diminuição da margem de lucro dessas gigantes que estão explorando a mão de obra dos pobres chineses. E aí, meu amigo, a coisa fica diferente. Entendeu? Opa, quando você fala em exploração de mão de obra, aí entram os sindicatos brasileiros. Por que eles não estão falando nada a respeito disso? Falei, no mínimo porque nunca pensaram nessa questão. O presidente Lula disse hoje, num evento, né, da FEICOM, de que o presidente Donald Trump não pode dar um cavalo de pau na economia mundial. Ora, mas o que ele está fazendo de injusto, Alfredo? Os outros é que cobravam caro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos agora estão dando um pouquinho do remédio deles, para eles mesmos. E já tem gente pedindo pinico. É o caso da Ursula von der Leyen, a Europa inteira já pedindo para negociar, a própria China está pedindo para negociar. Então, o que tem de errado nisso? O Brasil tinha que ficar quieto, porque teve apenas um aumento tarifário de 10%. O que você acha, Alfredo? Bom, em primeiro lugar, eu e o Lula temos uma coisa em comum. Os dois não entendemos porcaria nenhuma de economia, mas eu entendo de bom senso, que é exatamente o que está faltando para o Lula e sua equipe. Eu penso que o Lula fala demais, e ele fala tanto, Paulo, numa sucessão de atos verdadeiramente questionáveis, que a gente fica se pensando se isso é proposital ou isso é decorrência de algum outro problema mais sério. Eu não consigo ver nas falações do Lula, ou será que ele está falando como um proxy da China, um testa de ferro da China? Por vezes eu vejo nas manifestações do Lula, Paulo e nossos caríssimos netespectadores, apenas e tão somente a manifestação de alguém que é testa de ferro de outro.
Ele não está. O Brasil tinha que ficar quietinho, pianinho no canto. Olha, vamos ficar pianinho, vamos, sabe, vamos mergulhar e deixar a onda passar. Mas o que eu vejo claramente é que o Lula está querendo ser atacado. E eu digo mais, Paulo, que uma das questões que eu até participei de um programa dia desses e eu fiz ver a pessoa que estava como interlocutor que talvez o pior para o Lula tenha sido só 10%. Eu já tinha falado disso para o Carlos Dias e depois acabei usando em outra situação de debate. O Lula sonhava que o Brasil fosse retalhado em 30% ou 50%. O problema é que o Brasil é irrelevante. Veja bem, o Trump não vai se preocupar com o Brasil nesse momento. Pode se preocupar mais lá adiante. Então, essa imposição de 10% foi ruim para o Lula porque não permitiu ele se vitimizar. E se ele hoje reclama, na minha opinião, Paulo, é porque ele está emprestando o que resta da sua voz para falar em nome do verdadeiro chefe. Tá certo, Alfredo, ficamos por aqui com esse nosso bate-papo. É sempre legal conversar contigo. E amanhã nós estamos ao vivo, ao meio-dia, Alfredo. Fechado. Grande abraço para você e obrigado, hein, pela sua participação. Muito obrigado, Paulo. Quero avisar aos nossos net espectadores, olha, valorizem os anunciantes. Eu vi o Paulo falando ali, pessoal, quem mantém esses espaços com essa pluralidade e com a plenitude da liberdade possível são esses anunciantes. Mas você também pode fazer a sua parte. Você pode se inscrever no canal. Inscreva-se, é bem fácil, você só clica ali em cima, se inscreve, ative o sininho para receber notificações. Se estiver em suas condições, clique aí no QR Code e vá para o Apoia-se, compartilhe em suas redes sociais. Fazer comunicação comprometido, Paulo, não é fácil, mas é um compromisso muito bom de ter. Obrigado, viu, Alfredo? Até amanhã, irmão. E nós ficamos por aqui com essa edição. Se você gostou, nos dê um like também. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. E nos vemos de novo nesta quarta-feira, ao meio-dia, ao vivo, se Deus quiser. Até lá!